Os pincéis se moviam habilmente sobre a tela, criando uma obra de arte que capturava a essência da paisagem local. Fauna se aproximou do quadro, sentindo o cheiro forte da tinta fresca e a textura áspera do tecido sob seus dedos. A suave luz da tarde inundava o estúdio de arte, trazendo consigo uma sensação de tranquilidade e concentração. Ela deu um passo para trás, examinando as formas abstratas que sugeriam o contorno da montanha adormecida além das colinas. Desde a infância, algo naquela formação rochosa a atraía, um mistério que suas pinceladas tentavam desvendar sem sucesso. O vento sussurrava pelas frestas da janela, trazendo o aroma de terra úmida e folhas secas. Um arrepio percorreu sua espinha, mas não era medo, era uma antiga curiosidade que nunca a abandonara. Enquanto misturava tons de cinza e vermelho, lembrou das histórias do velho Arim, o geólogo que desapareceu anos atrás após afirmar ter encontrado portais temporais nas cavernas próximas. Ninguém acreditara nele, mas Fauna guardava um mapa desbotado que ele deixará na taverna, marcado com símbolos que coincidiam com as formações do vulcão. Quando o céu começou a escurecer, largou finalmente os pincéis. Uma sombra passou rapidamente pela janela, mas, ao olhar, viu apenas o movimento das árvores. Valin entrou no estúdio e observou o trabalho em andamento. Esse estilo é inovador. Se fizermos uma exposição, podemos atrair os patrocinadores certos. Sua voz grave ecoou pelas paredes de pedra, quebrando o silêncio que Fauna mantinha por horas. Ele usava um casaco de couro gasto, seus olhos escuros fixos na tela, como se decifrasse um código. Isso não tem a ver com patrocínios, ela respondeu, secando as mãos em um pano manchado de tinta. Valin sorriu, mas não havia humor em sua expressão. Tudo precisa de recursos, Fauna. Até sua arte precisa de luz para ser vista. Ele foi até uma prateleira e pegou um frasco de tinta dourada. Ouvi rumores sobre expedições à montanha. Dizem que encontraram anomalias nas rochas, falhas geológicas que não deveriam existir. Energias misteriosas. Ela notou um arranhão recente em seu pulso, que ele rapidamente escondeu, ajustando a manga. Naquela noite, seguiu até os limites da vila, onde mencionou um acampamento de pesquisadores. A trilha estava bloqueada por arame farpado, mas, ao longe, reflexos metálicos brilhavam entre as árvores. Alguém os observava com binóculos. Valin entregou-lhe um envelope marrom. São coordenadas. Se quiser ir sozinha, entenda os riscos. Dentro havia fotos de pinturas rupestres idênticas às formas em seus quadros. Na manhã seguinte, uma densa névoa cobriu o caminho até a montanha. Fauna ajustou a mochila, os dedos tremendo ao tocar o mapa de Arim. O envelope também continha um diário com anotações sobre ressonância mineral e fenômenos não lineares. Avançou, os passos abafados pelo musgo que cobria as pedras. Ao amanhecer, encontrou a primeira caverna. As paredes brilhavam com veias de quartzo, mas os desenhos chamaram sua atenção. Figuras humanas com traços geométricos entrelaçadas às espirais que pareciam pulsar sob a luz da lanterna. Um som grave vibrava no ar, como um tambor distante. Fotografou tudo, mas, ao revisar as imagens, notou sombras nas fotos que não estavam lá quando as tirou. Durante a noite, acampou perto de uma fenda que exalava calor. Sonhou com Arim, seu rosto desfazendo-se em cinzas, repetindo, eles não entendem o que vão despertar. Ao acordar, viu pegadas enormes ao redor do acampamento, seguidas até uma clareira onde máquinas de perfuração da Odisseia estavam abandonadas, os operários desaparecidos. No centro, uma placa de metal marcava o local como Projeto Fenda. Um rádio crepitava, emitindo vozes distorcidas, interferência. A montanha está viva. Correu, o coração martelando contra as costelas. Ao alcançar o topo, viu o que antes era sólido, a cratera aberta, revelando não lava, mas uma luz azulada que desafiava as leis da física. No céu, uma figura pairava, seus contornos oscilando entre humano e algo muito mais antigo. Valin apareceu atrás dela, uma seriga na mão. Desculpe, Fauna. Eles precisam de testemunhas. Recuou, mas o chão cedeu, revelando um túnel que descia para o núcleo da montanha. A queda durou segundos, mas o que encontrou lá mudaria sua compreensão da realidade. Câmaras repletas de tecnologia híbrida orgânica e mecânica e um núcleo pulsante que sussurrava em línguas mortas.
Correu, mas cada passagem a levava de volta ao início. No escuro, mãos frias a agarraram, não para machucar, mas para mostrar. Então entendeu. A montanha era uma chave, e algo do outro lado estava prestes a atravessar. Fauna acordou com gosto de terra na boca e o som de vozes sussurrando em línguas que não deveriam existir. O túnel havia desabado atrás dela, selando a passagem. À frente, uma luz pulsava em intervalos regulares, como um coração mecânico. Arrastou-se para frente, os dedos tocando paredes lisas que não eram feitas de pedra, mas de algo que lembrava ossos entrelaçados. O ar cheirava a ozônio e algo doce, quase enjoativo. No centro da câmara, uma estrutura em espiral girava lentamente, projetando hologramas de constelações desconhecidas. Reconheceu os padrões. Eram os mesmos das pinturas rupestres. Um zumbido começou em seus ouvidos, transformando-se em palavras fragmentadas. Tempo, fratura, eles vêm. Valin surgiu de repente, os olhos brilhando com a mesma luz azulada da cratera. Você não deveria estar aqui, ele disse, mas sua voz soava distante, como se viesse de debaixo d'água. Correu, mas as paredes se rearranjaram, criando labirintos que mudavam a cada passo. Encontrou uma sala com esferas flutuantes, cada uma contendo cenas de civilizações mortas, cidades submersas, pirâmides devoradas pela selva, criaturas com membros demais. Uma delas mostrava a vila onde vivia, envolta em chamas. Uma figura familiar, Arim, estava no meio, rindo enquanto segurava um cristal igual ao que Valin usava no pescoço. A realidade desmoronou. Fauna viu-se de volta ao estúdio, mas algo estava errado. As telas mostravam cenas da montanha em erupção, embora o horizonte lá fora estivesse calmo. Valin entrou, carregando o diário de Arim. Você entende agora? A montanha não é um lugar. É um evento. Ele abriu o livro em uma página marcada com uma mancha escura que poderia ser sangue ou tinta. As anotações descreviam experimentos com ressonância temporal, algo sobre alinhar as frequências da montanha com as da Terra para abrir portas. Fauna sentiu o mapa queimar em seu bolso, agora com símbolos novos que não estavam lá antes. Eles vão ativar o projeto à meia-noite, Valin continuou. Você vai escolher nos ajudar a controlar o que vem ou ser apagada, como Arim. Olhou para as próprias mãos, que seguravam um pincel invisível, desenhando padrões no ar. As paredes do estúdio começaram a derreter, revelando a câmara subterrânea por trás. Não há escolha, sussurrou. Nunca houve. A noite caiu sobre a montanha, mas seu topo brilhava como se fosse dia. Fauna subiu a trilha, carregando o mapa e o diário. O vento arrancou páginas que se incendiaram em pleno ar. No alto, encontrou uma equipe de cientistas, vestindo trajes prateados, cercando uma máquina que emitia um zumbido baixo. Valin estava entre eles, agora com um corte profundo no pescoço que não sangrava. É tarde demais, ele disse, apontando para a cratera. A luz azul havia se tornado sólida, formando uma ponte que subia até as estrelas. Figuras começaram a descer, suas formas oscilando entre humano e máquina. Fauna abriu o diário na página onde Arim escreveu: eles não são deuses. São engenheiros. Gritos ecoaram da vila lá embaixo. Os cientistas começaram a recitar coordenadas, suas vozes sincronizadas com o pulsar da máquina. Correu para a ponte, mas, ao tocar a luz, tudo se dissolveu. Acordou no estúdio, o quadro da montanha intacto na parede. A única diferença era uma figura nova na pintura. Ela mesma, parada na cratera, segurando um cristal que brilhava com a mesma luz azulada. Valin nunca mais foi visto. Dizem que a montanha ainda chama por ela todas as noites, através do vento. Fauna passou dias observando o quadro modificado, tentando entender se a figura na cratera era uma promessa ou uma ameaça. A vila parecia normal, mas detalhes estranhos começaram a surgir. Crianças desenhando espirais idênticas às da caverna, velhos murmurando sobre portas que não deveriam ser abertas. Voltou à trilha da montanha, desta vez levando o cristal que encontrou na câmara subterrânea, agora guardado em um pano preto. Ao se aproximar da cerca de arame farpado, notou que os postes estavam derretidos, como se algo extremamente quente tivesse passado por ali. Seguiu adiante, sentindo o terreno vibrar sob seus pés. Na clareira do projeto Fenda, encontrou apenas destroços,
equipamentos queimados, cadernos de pesquisa com páginas arrancadas e um único corpo carbonizado, ainda segurando um fragmento do mapa de Arim. Ao amanhecer, escalou a encosta oeste, onde a rocha exalava um calor anormal. Uma fenda na montanha a levou a uma câmara nunca vista antes. Dentro dela, havia uma réplica perfeita de seu estúdio de arte, com telas mostrando versões alternativas de sua vida. Em uma, era uma cientista do projeto Fenda. Em outra, criança brincando nas ruínas de uma cidade futurista. No centro, uma figura envolta em luz azulada. Arim sorriu. Você finalmente entendeu, ele disse, sua voz ecoando como múltiplas vozes. A montanha não é um lugar. É um espelho. Fauna segurou o cristal com mais força. O que vocês são? Arim se desintegrou em partículas, reformando-se atrás dela. A pergunta correta é: quando nós somos? As paredes da câmara começaram a exibir cenas do futuro. A vila devastada por terremotos, Valen liderando um grupo de sobreviventes e ela própria, mais velha, pintando quadros que previam catástrofes. Na madrugada seguinte, estava de volta a casa, o cristal agora incrustado em sua palma. O vento uivava canções que só ela entendia. Decidiu pintar novamente, mas desta vez usou pigmentos da própria montanha. As telas ganharam vida, mostrando não o que era, mas o que poderia ser. Visitantes começaram a chegar à sua porta, falando de sonhos com portais e máquinas antigas. Ouvia-os em silêncio, sabendo que a verdade era mais estranha do que qualquer fantasia. Às vezes, ao entardecer, via Valen no limite da floresta, observando com olhos que não eram mais humanos. Ele acenava, como se pedisse desculpas ou avisasse algo. A montanha continuava adormecida, mas sentia sua respiração em cada pincelada, em cada suspiro do vento. Sabia que, quando enfim despertasse, não haveria mais escolhas, apenas a inevitável dança entre o que é real e o que deveria ser real. E estaria no centro, segurando o pincel e o cristal, escrevendo a história que ninguém mais poderia contar.